Bom, vamos lá, gente. Dando continuidade ao nosso processo de vetorização de imagens no CorelDRAW. A essa altura do campeonato, vocês devem estar se imaginando, né? Pô, mas vetorização de novo? É, gente, vetorização de novo. Mesmo porque vetorização é a base de trabalho do CorelDRAW. E a partir do momento que você estiver conseguindo vetorizar qualquer imagem de formato bitmap, com certeza estará apto a trabalhar com o CorelDRAW. Falando em imagens, dessa vez eu escolhi, né, para trabalhar uma linda imagem, que no caso é o escudo do Santos Futebol Clube. Tá? Não vou nem dizer porquê, né? Mas fiquem à vontade para trabalhar com qualquer outra imagem. O importante aqui é o tipo de ferramenta que a gente vai utilizar, tá certo? Bom, essa videoaula também eu vou dividir ela em 3 partes para que o vídeo não fique muito longo, tá certo? Nem muito cansativo. Então nessa primeira parte que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente esse retângulo interno aqui e essas barras na vertical. Eu vou pegar aqui a imagem de bitmap e arrastar para fora. Vocês vão observar que a parte externa, né, do escudo eu já fiz. Mesmo porque esse processo nós já vimos em outras videoaulas, né? Então é um processo bem simples que vocês poderão estar fazendo para adiantar, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para ele voltar a imagem. Falando em Ctrl Z, uma coisa que a gente vai utilizar bastante agora é o seguinte recurso. Eu vou clicar agora na imagem de bitmap. Vocês vão observar que na barra de propriedades aqui do lado esquerdo vai aparecer aqui duas caixinhas marcando X e Y. Esses valores X e Y que aparecem aqui, tá, indicam exatamente a coordenada da imagem de bitmap, ou seja, qual a posição dela na minha tela, né? Então no caso aqui ele está com 300 pixels no eixo X, 200 no eixo Y, tá? Isso permite que quando eu desloque essa imagem para o lado, tá, se eu digitar esses valores novamente, 300 por 200, ele volte na mesma posição. Então anotem o valor dessa imagem que vocês vão precisar, né? Porque a gente vai trabalhar deslocando essa imagem várias vezes e vocês vão ter que retornar essa imagem de bitmap novamente para a gente fazer a comparação. Aí vocês vão perguntar assim, né? Mas e o Ctrl Z a gente não pode utilizar? Podemos sim, mas a gente vai ter um problema caso a gente tenha que fazer algum processo quando a gente tiver com a imagem deslocada. E se eu der um Ctrl Z, ele vai desfazer também a minha ação. Então, o ideal é que a gente marque agora as posições. Então, no caso aqui, ó, lembrem bem, 300 por 200. Né? Na tela de vocês pode aparecer outro valor. Ou aparecer outros valores, lógico. Né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora, né? Como a nossa parte externa já está pronta, eu vou fazer exatamente esse retângulo que está inclinado aqui, tá? Então, já que a gente vai trabalhar com retângulo, né? Vamos pegar a ferramenta retângulo. Com a ferramenta retângulo selecionada, eu vou criar um retângulo com um comprimento um pouco maior que o escudo. Então, vamos tentar fazer um pouquinho mais gordinho também, né? Vamos deixar isso aqui com a cor de borda vermelho para facilitar a visualização e vamos subir ele aqui em cima, tá? Vamos dar um clique aqui, ó, até ele aparecer as alças de rotação e de inclinação da imagem. Então vamos fazer rotação. Vamos pegar ele aqui, ó, vamos rotacionando até que a gente consiga colocar ele exatamente no mesmo ângulo que está inclinado a imagem original. Pronto, vamos ver como é que ficou. Então um pouquinho fora, a gente pode tentar novamente, dar uma acertada. Bom, perfeito, tá? Agora, como a imagem ela ficou um pouquinho mais gordinha, né? Vamos fazer com que ele pegue a alça de redimensionamento novamente, tá? E vamos tentar ir reduzindo um pouquinho essa imagem. Trazer ele para cá. Um pouquinho. Vamos trazer ele aqui, ó. Tá? Ficou um pouquinho menor. Não, tá quase bom. Opa, peguei errado. Vamos aumentar aqui. Olha só. Bom, tá ótimo para trabalhar, né? Bom, agora que nós já fizemos esse processo, né? Vamos pegar aqui a imagem de bitmap e vamos arrastá-la para fora. Observem que a imagem ela passou, né? Mas não se importe com isso, porque é exatamente essa jogada que eu vou utilizar, né? Caso não apareça aqui nesse lado direito, né, uma caixinha chamada formato, nós vamos clicar aqui no menu organizar, formato. Vai aparecer essa caixa para vocês. Nessa caixa nós temos aqui um menu drop down com as seguintes opções: soldar, aparar, intersecção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente. Nós vamos utilizar aqui a opção intersecção. Mantenha essas duas caixas marcadas, objeto de origem e objeto de destino, e a gente vai fazer o seguinte processo agora. Clicamos no retângulo que nós criamos, clicamos em intersecção com quem? Com a parte externa. Dá um clique aqui, pronto. Agora vamos pegar aqui, ó, o retângulo, vamos tentar arrastar ele para fora só para ver o que aconteceu. Olha só, a parte aqui, né, acabou ficando. E aqui nós tiramos o retângulo fora. Podemos até deletar isso aqui que eu não vou usar mais, tá? E olha só o que ele fez pra gente. Que beleza, hein? Vou dar um Ctrl Z agora para voltar, tá? E tá aí feito o nosso primeiro processo.
O importante agora é que vocês podem observar que nós ficamos com dois objetos, tá? Eu vou querer que ele fique na realidade como se ele fosse um único objeto para fazer o corte novamente na intersecção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionar as duas imagens simultaneamente, vou clicar com o botão direito do mouse e vou utilizar essa opção aqui, né, chamada de combinar, ou tecla de atalho Ctrl L. Combinamos, pronto, agora a imagem é uma só, tá? Dá um Ctrl Z, voltamos ele para a posição. E vamos também selecionar a imagem de bitmap, né? E voltar ele para a posição original. 300, 200. Pronto, tá aqui. Então uma parte da nossa imagem está criada, tá? Agora nós vamos fazer essa barrinha, né? Essas barras verticais. Como é que eu vou fazer a barra vertical? Ferramenta retângulo novamente e vamos fazer um retângulo aqui, ó, na largura. Um pedaço subir um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar a cor de contorno também vermelho para facilitar a visualização. Observem que eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou usar duas referências como corte, a borda externa e logicamente essa linha que está inclinada. Então significa que todos os retângulos eles vão ter que passar dessa linha, né, e dessa linha de baixo, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, só duplicando a imagem e parece que mais ou menos tem a mesma largura, né? Então vamos ver como que vai ficar. Selecionamos o retângulo, vamos dar um Ctrl D, duplicamos a imagem, trazemos ele para cá, passamos ele da linha superior, puxamos ele para baixo, passamos da linha inferior. Vamos dar uma ajeitada na imagem só para dar uma acertadinha. Pronto. Agora nós vamos dar um Ctrl D. Pronto. Já duplicamos a imagem várias vezes, né? Vamos acertar, passa para a linha de baixo, passando para a linha de cima. Essa aqui falta um pouquinho só para passar para a linha de baixo. Essa aqui passou embaixo, essa passou em cima demais, vamos puxar um pouquinho aqui para baixo. Aqui tá bom, né? Vamos diminuir o zoom, vamos arrastar a imagem de bitmap para fora, tá? E tá aí o que a gente quer, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos na intersecção de todos os retângulos simultaneamente em relação à imagem de fundo que ficou exatamente a borda e o retângulo. Como é que eu vou selecionar todos eles ao mesmo tempo? Caso vocês tenham a possibilidade, pode fazer isso aqui, ó. Pronto, todos os retângulos selecionados. Ctrl Z, né? Caso não tenha essa possibilidade, faz o seguinte, clica no primeiro retângulo que você quer, tecla Shift e segura. E vai clicando nos demais. Dá o mesmo processo. Tá? Vamos lá agora. Intersecção com quem? Com essa imagem aqui. Opa, deu erro. Vamos ver se deu certo agora. Deleta, 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 deleta e deleta. Pronto. Tá aí criado, né, o nosso logo, quer dizer, pelo menos a primeira parte do nosso logotipo. Vamos retornar novamente a imagem de bitmap, tá? E vamos dar por concluída essa primeira parte dessa aula, né, para não ficar muito longo, como eu disse para vocês, tá certo? Então, até a próxima.